Oi, gente, tudo bom? Chegamos aqui na nossa aula 5, né? Na nossa introdução ao Python e Matplotlib. Bem, assim, com as aulas passadas, a 4.5, 4.75, a gente já introduziu muitos dos conceitos que eu vou reapresentar aqui. Então, a primeira parte eu vou passar rapidinho e eu vou para o pêndulo forçado, tá bom? Então, o pêndulo simples, a gente já discutiu ele aí anteriormente, vou só revisar aqui, tá? Esse é o desenho dele, né? Você tem essa setinha verde aqui, que é o peso. Aqui você tem a componente Y, a componente X, aqui a tensão, né? Beleza? Então você abandona ele aqui, ele vai fazer aquele movimento aqui oscilatório, né? Então, como a gente já explicou, essas são as equações. Isso aqui é como se fosse MA, sendo que a aceleração escrita em função das variáveis angulares, né? Isso aqui é a componente, aquela componente do peso, essa componente aqui, que é a componente amarelinha, tá bom? E aqui a gente só passa para cá, aí está escrito na forma de equação, né? Então a gente faz uma aproximação de ângulos pequenos, né? Tá? E aí aquela equação basicamente se reduz a isso, cuja solução é um cosseno, né? Onde essa constante que está aqui, que é a frequência fundamental do oscilador, é raiz de G sobre L. Então o oscilador, ele tem essa frequência aqui. Essa é a frequência que o oscilador vai, né, ficar indo e voltando ali, né? Que o balanço vai ficar indo e voltando, beleza? Então a gente já discutiu isso aqui, né? A gente fez uma aula só sobre isso aqui, a posição X da bolinha, a posição Y, a velocidade, né? A velocidade linear relacionada com a velocidade de rotação, as componentes da velocidade, né? Tudo isso eu já discuti com vocês, né? Certo? E aí aqui está a equação para tensão e a componente do peso ao longo ali da direção do fio, né? Que seria essa componente aqui, que é como se fosse uma componente aqui ao longo dessa linha aqui, que é a linha L, que liga o pêndulo no pivô de rotação. Então, a força resultante aqui é o termo centrípeto, né? Que é esse aqui, né? Tensão menos a componente do peso é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, com isso, você calcula a norma da tensão, né? Então, aí a gente faz, a gente já discutiu isso nas outras aulas, né? Aqui o que eu vou fazer nesse código? Vou colocar agora, tentar colocar todos esses keywords aqui. Eu já discuti isso um pouco com vocês, vou só repassar, tá bom? Beleza? Né? Vou só repassar um pouco com vocês isso aqui, tá? Né? A gente já discutiu boa parte dessas coisas aqui. Vou só dar uma repassadazinha. Então, tá aqui aquelas variáveis que a gente, aquelas bibliotecas que a gente chama. Tá aqui o valor do G, o valor do L, a posição inicial, o tempo, né? Eu criei um vetor tempo que vai de 0 a 10, né? Lembrando que nessa abordagem eu estou basicamente pegando a solução analítica, que é essa solução aqui, para a posição e para a velocidade. E nessa solução aqui eu preciso de um tempo, aqui, um vetor tempo. Esse tempo vai ser tempos de 0 a 10, certo? Com 150 valores ali, para poder ficar bem organizadozinho, né? Então eu vou ter tempos que começam no zero e vai até o tempo 10 e eu vou botar 150 valores aqui dentro. Calculo o ômega, né? Aqui está o θ, são as posições que a gente vai coisas. Isso aqui é aquele θ cosseno de ômega t, né? Calculo posição, calculo aquela velocidade angular, calculo a velocidade, não é isso? Aqui está a norma da velocidade, aqui está a tensão na corda, certo? Então agora eu vou criar as coisas da minha animação. Vou criar um pivô, que é o lugar de ancoragem, a linha, o ponto de massa. Aí observe que tanto a linha quanto o ponto de massa eu deixo vazio aqui. Por quê? Porque eu vou atualizar dentro do update, né? Aí eu vou criando os vetores. Eu crio velocidade, crio peso, crio tensão, tá? E aí vou criar também aqui o PX e o PY, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer, né? Isso aí a gente já está discutindo isso aí, né? Então aqui está o update. Aí eu atualizo
a cada frame eu atualizo o ponto, a linha, atualizo a velocidade, né? Vetor velocidade, atualizo o vetor peso, atualizo a tensão, certo? Atualizo a parte de PX e a parte de PY, tá certo? Né? Atualizo o PX e o PY. E aí depois que atualizou é só chamar o ANIM e rodar o programa para gerar o videozinho, né? Então, aqui tá o videozinho, certo? Eu já rodei, tá, gente? Para não ficar vocês esperando aí. Então, eu já rodei aqui, ó. Tá aqui, ó. Né? Observe que eu botei também uma velocidade, né? Dê uma olhadinha aqui. Quando ele chega lá em cima, pronto, chegou aqui na parte de cima. Observe que essa componente aqui do peso e essa tensão, elas têm o mesmo valor, porque não tem velocidade. Porque o bicho parou aqui, então não tem velocidade aqui. Então é só basicamente o equilíbrio das forças. Quando ele chega no meio, ó, mais ou menos no meio aqui, a velocidade está no máximo. A velocidade é muito intensa. Aí o que acontece? A tensão cresce muito, né? E devido a essa posição aqui, o peso, né, que é o verde, e a sua componente Y são a mesma. Né? Tá? Então é isso. Tranquilo? Esse daí a gente já tinha mais ou menos discutido ele nas outras aulas, né? Agora vamos para uma outra fenomenologia que a gente estuda lá em Física 2, mas vamos dar uma recapitulada aqui, tá? Então, passou o código, né? Então, vamos lá. Que é a chamada, o fenômeno de ressonância. Então, qual é a ideia? Vamos pegar esse mesmo pêndulo, esse pêndulo que ele basicamente ele satisfaz essa equação aqui, tá bom? E vamos agora somar um termo de força. Vamos fazer isso aqui. Esse alfa aqui, gente, é o que eu falei para vocês. Esse alfa é a mesma coisa do θ dois pontos. É a aceleração angular, tá bom? Então esse θ dois pontos aqui é uma outra maneira de você chamar aceleração angular, que é esse alfa aqui, que aparece aqui, tá bom? Aí você tem menos g seno de θ e tem aqui um termo de força externa. Então é como se você tivesse um balanço e você ficasse lá empurrando o balanço. Você está lá o balanço, o balanço está oscilando, você vai lá de vez em quando dar um embalo nele. Entendeu? Essa é a ideia, né? Então existe uma dada frequência ômega grandão que você vai fazer essa força aí. Se essa força ela vai ser uma força que oscila, né? Ela vai ter um comportamento harmônico e ela tem uma frequência característica. Essa frequência é esse ômega grandão aqui. Quando esse ômega ele é idêntico àquela frequência característica do seu oscilador, que no caso do pêndulo é raiz quadrada de G sobre L. Quando ela é igual a isso, você está no critério de ressonância. Quando você está longe dessa frequência, está diferente dessa frequência, você está fora de ressonância. Às vezes o pessoal chama também de fora de fase, tá bom? Então é isso que a gente vai estudar. A gente vai pegar essa equação, vai resolver ela para dois casos. Esse ômega grandão igual à frequência fundamental do pêndulo, que é raiz quadrada de G sobre L, e vai resolver para duas vezes a frequência, tá bom? Agora aí, velho, não é muito tranquilo resolver analiticamente. Quer dizer, até que dá para fazer assim algumas coisas, mas eu vou resolver numericamente, tá bom? Então, como é que eu vou fazer numericamente? Eu vou fazer daquela maneira que a gente está acostumado, que eu já discuti na sala de aula, né? Que é o seguinte, essa equação aqui, cadê essa equação aqui? Essa equação aqui, né? Que é a equação para tipo, aceleração, né? E essa equação aqui são equações que a gente pode trabalhar ela tranquilamente. Escrever tipo parecido com aquelas fórmulas que a gente está acostumado lá do colégio. Certo? Sendo que, obviamente, isso é uma discretização. São aquelas fórmulas de posição em função da velocidade e as fórmulas de velocidade em função da aceleração.
tá? Obviamente, isso é uma aproximação, a gente já discutiu isso, é uma aproximação meio rugosa, inclusive. Mas, para a gente fazer aqui um experimentozinho computacional, ele serve, né? Então, olha, eu vou usar essa estratégia aqui. A velocidade é igual à velocidade antiga mais a aceleração vezes tempo. Que é como se fosse aquele V igual a V0 mais AT, tá bom? Sendo que é escrito para variáveis rotacionais. Ok? Aí a outra fórmula que eu vou usar é aquela fórmula tipo como se você estivesse considerando que a velocidade não varia tanto ali. Que é como se fosse a fórmula do MRU, tá? Que é posição nova é igual a posição antiga mais velocidade vezes o tempo. Sendo que escrita para posições angulares. Tá? Aí você vai dizer, pô, isso está errado. Realmente, gente, formalmente, isso não é uma estratégia das mais seguras. Certo? Aí aqui eu vou fazer a coisa com a ideia do chamado Euler-Cromer, certo? Que é o seguinte: primeiro você calcula a nova velocidade, como se fosse um problema do tipo V igual a V0 mais AT, tá bom? Sendo que escrito para variáveis rotacionais, ou seja, ômega é igual a ômega zero mais alfa t, tá bom? Para um tempozinho bem curtinho. E depois você calcula a posição, usando a fórmula meio como se fosse um MRU, como se a velocidade não variasse tanto. Tanto, θ novo é igual a θ antigo mais ômega delta t. Sendo que nesse ômega, eu vou colocar o ômega que eu acabei de calcular aqui. Isso é uma técnica simples, computacional, mas que melhora muito a precisão da aproximação. Entendeu? É um método que ele fica quase que a gente chama de simplético. Tá? E é bem mais eficiente. Então você vai usar duas fórmulas, como se fossem aquelas fórmulas de ensino médio, para um tempozinho curtinho. E organiza a ordem de aplicação dela de uma forma que fique mais eficiente, tá bom? Então primeiro calcula a velocidade, depois calcula a posição, tá legal? E aí pronto, bicho, é aquilo que eu já expliquei na sala de aula. A gente vai, você começa no tempo zero, bota o pêndulo na posição. O que é que você tem? Você tem a posição e tem a velocidade. A velocidade em geral é zero. E a posição é um dado valor lá, sei lá, 10 graus, 20 graus, tá? Aí você discretiza o tempo, bota uma janela pequenininha, 10 a menos 2, tipo 0,01 ou 0,02. Aí você aplica essa fórmula uma vez. O que é que você fez? Você tirou o pêndulo daqui do equilíbrio e botou ele um pouquinho mais para baixo. O que você acaba de chamar de novo, você acabou de calcular, passa a ser o presente, passa a ser o antigo. Aí você aplica a fórmula de novo e assim vai. Aí o pêndulo vem descendo aqui, né? Que é aquilo que a gente já discutiu na sala de aula, que é uma evolução temporal, tá bom? Feita de uma forma aproximada, com uma discretização. Obviamente, isso não é uma solução exata, a gente já discutiu, é uma solução aproximada, tá bom? Mas para tempo curto ela funciona, beleza, gente? Então o programa ele vai fazer isso. Diferente do outro programa que a gente já vem discutindo, já 3 aulas que a gente fala dele, que é aquele outro que a gente mostrou, que ali eu tenho a solução na mão analítica e eu uso a solução para atualizar os vetores e atualizar a posição do pêndulo. Aqui não. Aqui eu vou ter que, a cada vez que eu chame o meu update, eu atualizar matematicamente a posição e velocidade por essa equação aqui. Tá bom? Ok? Aí se a gente precisar, por exemplo, se eu quiser botar, por exemplo, o vetor velocidade linear, que é aquele vetor que eu botei lá no vídeo que é o azulzinho, aí a gente já discutiu isso na sala de aula, né? A gente sabe que a velocidade linear, né, ela é ômega L, não é isso? A gente já discutiu isso, né? A velocidade linear é ômega L, tá bom? A gente já fez algumas discussões nas outras aulas passadas, né? Não sei se essa aqui tem alguma coisa. Mas, ó, pronto, tá aqui, ó. Velocidade linear é ômega, que é esse que é o θ ponto, multiplicado por L. Tá certo? Beleza? E é isso. Essa é mais ou menos a fórmula que a gente vai ter que usar para calcular Vx, né? E calcular Vy. Tá bom, gente? Então vamos pro código, certo? Vamos pro código, dá uma olhadinha no código aqui. Beleza? Então vamos lá. Bem, os códigos começam muito parecidos. Isso aqui tinha no outro código. Isso aqui tinha no outro código. Isso aqui tinha no outro código? Não, não tinha. Porque isso aqui são as duas frequências. Ó. Essa é a frequência de ressonância, que ela é igual ao ômega zero. E o ômega zero foi calculado aqui. E isso aqui é uma frequência fora da ressonância, que é 2 vezes o ômega zero.
Então aqui eu tenho a condição de ressonância, aqui eu tenho a condição fora da ressonância. Lembrando, esse cara aqui, esse ômega res aqui, é esse carinha aqui. Então, vou mostrar para vocês aqui, cadê? Esse cara aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Que é a frequência de oscilação dessa força, que é a força externa que tá empurrando o meu sistema oscilatório. Tá bom, gente? Beleza? Pronto. Aí agora aqui é um pouco novo, porque a gente está discretizando, né? Então eu botei um ΔT 0.02, botei o tempo máximo igual a 15. Aqui eu criei um vetor de tempos. Esse tempo começa no tempo zero, vai até o tempo máximo e ele discretiza de dt em dt. Aqui eu estou calculando o número de valores que tem aqui. Então eu estou pegando esse vetor, calculando o tamanho dele com o comando len. Tá bom? Para saber quantos pontos tem aqui dentro. Aqui é a condição inicial, é o ângulo zero. Aqui é a velocidade inicial, que é zero. Tá bom? Aí aqui tem o resolvedor do pêndulo, né? Tem o resolvedor do pêndulo. Então, vamos lá. O resolvedor do pêndulo é o seguinte. Eu jogo lá aquele ômega lá aqui dentro. Eu boto esse ômega aqui. Aí eu entro no resolvedor. É uma def, tá bom? É uma def. Aí vamos lá. Então veja bem. O valor inicial. O valor inicial é o quê? A posição corrente é igual a θ zero, porque o pêndulo começa em θ zero. E a velocidade ômega inicial é igual a ômega inicial, que é zero. Então aqui eu passei para essas variáveis a posição inicial e a velocidade inicial. Aí agora eu vou fazer um loop, porque esse loop ele vai correr dentro, certo? Ele vai correr dentro desse vetor aqui, ó. Tá bom? A variável t vai percorrer todos os valores que tem guardado nesse vetor, tá bom? 0 dt, 2 dt, 3 dt, 4 dt, 5 dt até t máximo, tá bom? Aí eu vou aplicar essa fórmula. O que é essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui é exatamente essa fórmula aqui. Exatamente. Tá bom? Então vou aplicar ela aqui. Depois que eu apliquei ela, eu aplico aquelas outras duas fórmulas, ó. Posição corrente, cadê? Desculpa. Velocidade corrente é igual a velocidade corrente mais alfa, que é isso aqui, dt. Isso daqui é essa equação aqui, ó. Essa equação aqui, ó. Tá bom? Depois, o que é que eu faço? Atualizei a velocidade, eu vou atualizar a posição. O que é que eu faço? Posição corrente é igual a posição corrente mais, ó, já botei a velocidade nova aqui. Entendeu? Beleza? Aí o que é que eu faço agora? Eu crio aquela lista theta list, eu adiciono esse valor naquela lista. E adiciono esse valor nessa lista. E depois que eu terminei esse loop aqui, eu retorno essas duas listas completas, tá? Completas para o meu programa, beleza? Aí vamos embora agora. Então, vamos lá. Aqui eu chamo aquela def para o caso que está em ressonância. Eu dou o ômega de ressonância. Aqui eu chamo a def para resolver o pêndulo fora da ressonância. Então, essas duas chamadas aqui, eu resolvo os dois problemas de simulação. Eu simulo o pêndulo com a força em ressonância e fora de ressonância. Tá bom? Tranquilo? Pronto. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar agora duas figuras. Uma é a x1, a outra é a x2. E elas vão ser subplots, que vai ter uma linha e duas colunas. Então esse 1, 2, 1, 2 é isso. Isso aqui é um parâmetro para dar um espaço entre os plots. Isso aqui é zero, ele fica bem juntinho. Isso aqui cresce, ele afasta um pouco mais. Aí aqui eu crio algumas listas. Essa lista aqui é uma lista com dois nomes. Olha. Esse caso aqui é ressonância e esse outro aqui é fora de fase. Então essa lista vai ser a lista de títulos. Essa lista guarda o nome dos eixos. Olha. A x1, a x2. Essa lista
vai guardar os valores de θ e θ_off, que é basicamente esse cara aqui. E essa outra lista cria os valores de velocidade e os valores de velocidade na ressonância e fora de ressonância. Então isso daqui são duas listas de vetores, guardando respectivamente as posições na ressonância, as posições fora da ressonância, a velocidade na ressonância, a velocidade fora da ressonância. Tá bom? E aqui está uma outra lista para guardar os valores de ômega que eu usei. O ômega da ressonância, o ômega da fora da ressonância. Tá bom? Beleza? Pronto. Então, tranquilo. Agora eu vou criar 5 listas vazias para as diversas coisas que eu vou plotar. Eu vou plotar uma linha, um ponto, uma coisa que é a velocidade, peso, tensão, força externa, peso em X e peso em Y. Então eu criei 5 objetos que eu vou atualizar lá na frente, tá bom? Essas escalas aqui eu vou mostrar para vocês. São números. Eu digo, olha, velocidade é 12, peso é 7, tensão 50, força externa 2. Eu vou usar isso aqui daqui a pouco para o tamanho dos vetores, tá bom? Aí vamos lá. Então vamos criar agora aqui os plots. Então eu tenho o quê? Eu vou fazer esse cara aqui, ele vai rodar dentro do título e dentro desse cara aqui, ó, veja. Eu tenho essa variável AX e essa variável título, esses dois caras vão rodar ao mesmo tempo nessa coleção aqui que eu compus. Então eu usei o comando zip para juntar essa lista de eixos com essa lista de título. Então ele cria como se fosse um gavetão onde ele associa. Bota todo mundo lá guardado. Bota a lista de eixos e bota a lista de títulos. Aí esses caras vão andar nesses caras. Esse cara aqui vai andar aqui dentro e esse cara aqui vai andar aqui dentro. Entendeu? Aí aqui ó, já fica variável. Esse AX aqui ele está mudando. Ele pode ser AX1 e pode ser AX2. Aí eu só preciso, fazendo isso, padronizar uma vez. Não preciso repetir que nem a gente repete às vezes. Entendeu? Beleza? Então pronto. Então esse comando aqui, basicamente ele vai dar toda a estética já dos dois eixos. O eixo que vai ficar na esquerda e o eixo que vai ficar na direita. Tá bom? Pronto. Aí agora vamos lá. Aí tem alguns detalhes aqui que eu preciso criar. Ó, vou criar o lines, que é todo vazizão. Vou criar Aí por que eu estou fazendo assim? Pela seguinte coisa. Como está dentro de um loop, eu já vou criar linha, PX, PY, PZ, não sei o que. Eu vou criar todo mundo, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, quando o AX for igual a AX1 e o título for igual a ressonância ômega zero, quando for, ele vem aqui, padroniza todo mundo e cria linha, ponto, velocidade, peso, tensão, não sei o que, todo mundo, entendeu? Aí depois ele vem no outro tempo. Quando o AX for AX2 e o título for esse outro cara aqui, ele vem aqui e cria também todos os objetos. Então, de uma vez só, ele cria todo mundo. Ele cria todas as linhas, todos os pontos, todas as coisas para as duas telas. Compreendeu? Beleza? Aí vamos lá. Agora eu vou zerar todos os keywords. Eu faço um loop onde eu zero todos os keywords. Todos os keywords começam com zero. Aí agora eu faço o update. Certo? O update eu crio esse cara aqui vazio. Tá bom? Aí eu faço a seguinte coisa aqui, ó. Eu crio um loop onde eu vou ter esse dx aqui, ele vai 0 e 1, basicamente. Aí, quando eu tiver igual a, por exemplo, igual a 1, desculpa, a 1 e 2, né? Quando eu, desculpa, 0 e 1, 0 e 1. Quando ele tiver 0, eu criei um conjunto de tetas que eu vou usar na tela 1. Quando esse cara for 1, eu vou criar um conjunto de tetas que eu vou estar usando na tela 2, entendeu? Então é isso que eu estou fazendo aqui. Aqui eu estou criando esses carinhas aqui, né? Estou pegando, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, tá vendo aqui? Tá vendo esses caras aqui? Isso daqui ó, são coleções de vetores. Então, né? Aí, ó.
Na coluna 0, eu guardei isso aqui. Na coluna 1 eu guardei isso aqui. Compreendeu? Então aqui, ó, eu estou criando esse cara, que é como se ele estivesse guardando ora a coluna 0, ora a coluna. Desculpa. Né? Ora, é isso. Ora a coluna 0, ora a coluna 1. Entendeu? Então quando ele for igual a 0, ele vem aqui, guarda a coluna 0. E aí entra aqui para fazer os cálculos. Que cálculos são esses? São aqueles cálculos que a gente já fez. X, V, VM, TI, tensão, entendeu? Pronto. Feito isso, aí o que, é que ele vai fazer? Eu tô no IDX 0, tô na tela, eu tô no IDX igual a 0, tô na primeira tela, na tela esquerda. Aí ele vem aqui, ó, faz aquelas atualizações. Atualiza o ponto, atualiza a linha, atualiza a velocidade, que a gente já fez isso, entendeu? Atualiza o peso, atualiza a tensão, atualiza a força externa, que a gente já fez isso atrás, entendeu? Atualiza aqui, ó, PX e PY, tá vendo? E depois aí o que, que ele faz? No final, ele coloca todos esses keywords, todos esses caras dentro desse resultado aqui. Aí volta lá para o loop. Mudou para IDX igual a 1. Aí ele seleciona agora a outra coluna, roda tudo de novo, calcula todos os keywords e guarda em outro resultado. E depois ele retorna todo o resultado. Então esse resultado vai ser um monte de dados, um monte de tabelas de keywords. Entendeu? Um monte. Ok? Aí agora o que, é que eu vou fazer? Eu vou gerar o vídeo. Então como é que eu vou gerar o vídeo, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, só para vocês verem. Tá? Vamos lá. Então o que, é que eu vou fazer? Eu chego o anin, né? Aí eu vou o quê? Chego na figura, rodo o update para esse número de frames. Tá bom? E aí ele vai, né? Aqui ele cria a linha, certo? Aqui ele cria a linha. Aqui ele cria o ponto, a velocidade, o peso, tudo. E aqui dentro ele atualiza. Atualiza todo mundo. Compreendeu? Então quando ele retorna esse cara aqui, ele vai retornar de uma vez todos esses novos caras aqui. Todos. Todos esses caras vão retornar de uma vez. E eles vão para onde? Eles vão aqui para essa linha aqui. Eles vão para essa linha aqui. Que é a linha que cria as imagens, né? Que cria as figuras. Compreendeu? E aí pronto. O resultado dessa coisa assim meio complicada é essa daqui. Vamos ver, né? Então, ressonância. A força, que é esse vetor meio magenta aqui, ele começa a drenar energia para o oscilador. O oscilador começa a aumentar a amplitude dele. Por outro lado, o lado de cá ele fica parado. Ele não consegue absorver energia. Aqui a força drenar, não, na verdade eu falei drenar, mas não é. Ela introduz energia no sistema. O sistema absorve energia. Ó, é tanto que ele aumenta a amplitude. Tá vendo aqui ele aumenta a amplitude? Ele começa parado, assim como esse. Aí esse aqui começa a aumentar a amplitude. Olha ele aumentando a amplitude. Tá vendo aumentando a amplitude? Já esse não tá, esse tá parado, porque esse tá fora de ressonância. Beleza? Tá bom, gente? Pois tá bom. Eu tô mandando esse código para vocês darem uma olhada. Esse é um pouquinho mais chato, realmente, né? Porque para compactar, eu usei esse sistema de loop, ó. Nesse loop aqui, eu tanto mudo o AX, que é o eixo que eu estou trabalhando, quanto mudo o título. Pode ver que aqui, ó, já está aqui, ó, aqui em cima, ressonância, e aqui fora de fase. Tá vendo? Perfeito? E esses carinhas aqui, ó, esses nomes aqui, estão todos aqui, ó, na hora que eu crio as entidades. Ó. Velocidade, aí eu boto aqui, V. Peso, eu boto P. Tensão, aí eu boto no label T.
F externo, aí eu boto força externa, tá vendo? PX, aí eu boto PX. PY, eu boto PY, tá vendo? Então é um pouquinho mais chato porque eu compactei tudo. Eu usei esse loop aqui, quando ele vai percorrer tanto a figura da esquerda, que é o 1, quanto a figura da direita, que é o 2, quanto o título. E aqui dentro no update eu fiz algo parecido, né? No update eu tenho aqui também ó, esse IDX que vai ser 0 ou 1. Respectivamente, ele vai buscar os dados aqui. Ó. Aqui é 0 e aqui é 1. Entendeu? Aí quando eu dou o return vai me devolver esse result, que é todo mundo de uma vez. Ó. Todos os pontos, os keywords, as linhas. Ó. Tem ponto para o lado esquerdo, ponto para o lado direito. Linha para o lado esquerdo, que é o IDX igual a 0, e para o lado direito. Vetor velocidade 0, que é o lado esquerdo, vetor velocidade 1, que é o direito. E assim vai, entendeu? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para cada tela, 8 entidades. Todas elas guardaram esses results. Quando eu dou o return no result, ele devolve tudo de uma vez só lá para cima. Aí atualiza tudo lá para cima. Beleza? Então é isso, gente. Espero aí que tenha ficado mais ou menos claro para vocês, tá bom? Eu vou mandar esse código aqui para vocês e vocês dão uma estudada. Tá legal? Valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom.